Fala galera, beleza? Eu queria conversar com vocês um pouquinho. Fiz um áudio, um vídeo falando sobre a prisão do pastor Silas Malafaia. Às vezes isso pode ofender muita gente, né? Assim, a pessoa fala assim, pô, o cara é satanista, o cara é ateu, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é nazista, sei lá, alguma coisa assim. Falando da prisão do cara, que o cara achou absurdo, né? Ser preso, ser levado a coercitivamente, não foi preso, né? Foi levado coercitivamente. A verdade é que todos nós cidadãos de bem, nós estamos sujeitos ao Estado democrático de direito e as instituições judiciárias estão funcionando normalmente, né? Os poderes estão funcionando normalmente. Nós somos sujeitos a eles. Então eu fico imaginando o seguinte, as pessoas se sentem, tudo bem, é um direito delas se sentirem assim também, no caso do pastor Silas Malafaia, mas o que eu fico impressionado e eu fico mais maluco com isso, é que esses caras, eles vão enriquecendo, mas se você perguntar, eles não são ricos, o dinheiro não é deles, é da igreja. Mas ao mesmo tempo, a igreja é deles. Não sei se você entende isso. Ah, não é não. Claro, na prática é, mas não é, né? E você vê esse enriquecimento exagerado, essa coisa das pessoas, a velhinha, qualquer pessoa, né? Não precisa ser um idoso. A pessoa vai lá, trabalha, anda de ônibus, batalha, junta o saláriozinho, aí cada um aí vai dar uma oferta. Aí o cara vai e anda de avião, filho. Mas não é avião fretado, é avião particular. O cara tem segurança, o cara tem Mercedes, eu não sei se Mercedes ou BMW, mas eu acho que é Mercedes, blindado pela própria montadora alemã. É importada, é coisa de sheik, coisa de príncipe saudita. Então eu fico imaginando essa dicotomia, essa divisão do evangelho do Cristo da Bíblia e o evangelho que o cara fala, você está entendendo? Porque assim, é tudo numa linha de prosperidade, de ir para frente. Beleza, ok, sem problema. Isso aí é ser progressista, né? É querer que a humanidade melhore, que as pessoas melhorem dentro desse conceito e tal. Mas pensa o seguinte, filho, pensa só nisso aí que eu tenho para te falar. Lê. Eu estou falando que eu conheço, não estou falando de quem não conhece. O cara fala, você não sabe o que você está falando. Não, eu sei. O cara chega lá e fala assim, você tem que fazer isso para ganhar não sei o que, aí, porque Deus vai te dar isso, Meu irmão, pega a Bíblia, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, pelo menos, pode pegar os 4. Aí aqueles que narram a vida de Jesus, se você for mais preguiçoso, vai para o livro de Marcos, se tiver mais preguiça, porque Marcos ele é mais curtinho, mas não dá para você ler aquilo. E tem o filme também, etc. Filmes, né? Então você lê lá, o que você vai perceber? Lá ele prega a humildade, prega a simplicidade em não juntar tesouro nessa terra. Ele fala que o mundo dele não é dessa terra. Ele fala que esse mundo aqui já é do maligno, naquela época já era, né? Já, dizia ele, já há mais de 2000 anos. Então, faz a conta. Ele falou para nós juntar tesouro aqui na terra. Os caras estão fazendo império, você tem que ver isso, não é possível. Os caras estão fazendo império, meu irmão, fazendo império. Se você não vê isso, você tem problema. E outra coisa que eu vou te falar muito sério. Você pode até não concordar comigo agora. Tem uma fábrica de fazer ateu. Chama essa
essas igrejas neo alguma coisa, que eu não vou nem dizer nome, para não falar especificamente de nenhuma denominação. Mas você liga a TV, tem um teatro lá, tem um demônio falando. Você ligar daqui uma semana, é capaz de você achar a mesma pessoa e o mesmo demônio falando. E não é reprise. Você acredita nisso? Fala que eu te escuto, né? Você pensou nisso. Mas depois olha, vê se eu tenho razão. Se eu não tiver, me xinga aí, fala que eu sou um filho da puta, fala o que você quiser. Mas agora, meu irmão, é assim, você pega o Cristo da Bíblia, é outro cara. Pega a ideologia do Cristo, é outra ideologia. Você pega a história dele, você pega... pensa, vamos pensar só ser honesto, fiéis ao texto, beleza? Não é para quem não acredita, eu sou ateu e tal, beleza, o problema é seu também, tranquilo. Mas imagina só o seguinte, o texto, ele ensina uma coisa, o texto, que o cara segue, porque é da Bíblia, ele segue a Bíblia fala do Cristo. O Cristo, ele vai ensinar uma coisa, o cara faz outra. Você está entendendo o detalhe, não? Eu não estou falando que ele vai contra a Torá, por exemplo, ou contra a Suna, ou ao Corão, por exemplo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que ele vai contra a própria religião dele. Porque não existe isso. Meu irmão, os caras estão bilionários, os caras são milionários, os caras são donos de fazendas e fazendas e fazendas. E qual o preço disso? O que isso impacta na sociedade? O que isso impacta na sociedade? Meu irmão, isso é o assalariado que vai lá e dá a contribuição dele mensal, ou dízimo, ou oferta, ou ofertas de sacrifício. Meu irmão, é tanta coisa. Eu fico imaginando assim, como que esses caras têm coragem de fazer uma coisa dessa. Às vezes eu fico imaginando que esses caras são ateus, sem querer aqui discriminar os ateus, pelo amor de Deus. Estou falando no sentido de esses caras não terem compromisso com a própria religião. É isso que eu estou falando. E você não pode achar normal um cara ter um avião próprio e você ir lá dar 10% do seu salário, ou ir lá e dar oferta. Meu irmão, olha isso direitinho. Seja um pouquinho mais crítico. Mas eu não estou falando para você ser crítico sendo ateu, não, sendo agnóstico, não. É dentro da sua religião, é dentro dela. Não estou falando para você pegar um livro, igual eu já citei, um livro sagrado de outra religião. Estou falando isso não, estou falando para você pegar lá, analisar, falar assim, isso aqui faz sentido o que o cara falou. Isso aqui, não tem isso aqui na Bíblia, não tem aquilo ali, não tem... Meu irmão, não faz sentido, não faz sentido. Então, essas que estão levando a extremos, né? Esses caras que estão morando nas melhores casas, não que eles não mereçam, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas os caras extrapolaram, o patrimônio de alguns pastores já extrapolaram. É assim, e eu pergunto, qual que é a ideia disso? Meu irmão, se Jesus pode voltar amanhã, segundo a Bíblia, né? Eu não vou citar não, senão eu vou errar e depois você vai me zoar. Mas ele pode vir como um relâmpago. Aí o cara fala assim, ele pode vir então amanhã? Pode. Hoje? Pode. Segundo o texto bíblico. Estou falando segundo a Bíblia. Estou falando segundo o que eu acho, nem segundo a minha crença, nada disso. Estou falando tudo segundo a Bíblia. Estou sendo fiel ao texto sagrado da Bíblia. Então, se ele pode voltar amanhã, qual a justificativa do cara ter milhões e milhões em patrimônios? Não, mas ele fez igreja, fez templo, fez banco, não sei o que. Ele fez ou as pessoas contribuíram para que isso fosse feito? Ou ainda, ele fez ou as pessoas fizeram, patrocinaram e
o que sobra disso vai para um caixa especial que vai bancar outras coisas, vai bancar luxos, riquezas, etc. e tal. Tem que pensar nisso, você tem que pensar nisso. Você não pode achar normal os caras pegarem e ficarem mercadores da fé, você está entendendo? Mercadores da fé. Se você tiver curiosidade e você ler aquela passagem lá do que o Cristo pega e joga as barracas, pelo menos o filme você viu, joga as barracas dos caras que estavam lá na frente do templo, na região lá onde é Israel hoje, em Jerusalém, os caras vendendo, comercializando cabras, etc e tal. Eles não estavam fazendo aquilo à toa, não. É porque o cara tinha que fazer o sacrifício. Como o cara tinha que fazer o sacrifício e ele morava longe, ele preferia, em vez de levar a cabra dele, deixar para comprar lá, porque ele ia ser uma cabra do mesmo jeito. Só que o que os caras estavam fazendo ali na frente do templo? O que eles estavam fazendo? Eles estavam super valorizando, ou seja, inflacionando aqueles animais que no início era uma ideia boa, que o cara não ia viajar 200 quilômetros com uma cabra, se ele podia comprar lá, ia ter menos trabalho, a ideia era boa, chegava lá, já tinha a cabra, ele fazia o ritual que ele tinha que fazer, o sacrifício, etc. Aí os caras começaram a inflacionar, isso aí ficou caro, tudo lá era muito caro, e acima do normal. Então o próprio Cristo, ele demonstra que essa exploração da fé, ele tinha que ser combatido ali naquele momento e no início de tudo, do que depois virou uma religião. Detalhe, não era a religião dele, tá? Ele não era cristão, ele era judeu, ele era do judaísmo. Mas beleza, não vou discutir isso não. Então, só estou dizendo isso para você. O Cristo, ele combate essa exploração da fé desde os primórdios da religião cristã, ou desde os primórdios da era cristã. Aí nós chegamos ao século XXI, ligamos a televisão e os caras com programas diários e horário nobre, e aí fala que é para evangelizar e etc e tal. Os caras milionários. Aí se você acha que isso é normal, meu irmão, beleza, direito seu também. Só que eu já vou acabar o vídeo. A gente tem que superar um pouco essas coisas, evoluir um pouco. O cara precisa comer, precisa ter uma casa, né? Já que ele cuida de uma igreja, de um pessoal, o cara tem que dar atenção, o cara tem que ter salário mesmo, salário digno, tem que ter conforto, tem que ter. Agora, milionário não. Milionário, nós estamos falando de um cara que trabalhou ou herdou uma fortuna e tal. O cara trabalhou bem, ou sei lá, o Bill Gates, ou alguém, qualquer pessoa que trabalhou muito da vida e construiu seu patrimônio, mas ele construiu com os negócios da família ou com herança de família, não com a fé. Fé não serve para isso não. Quando o cara liga essa televisão, meu irmão, ele vê aquele demônio lá na segunda-feira, aí ele chega do trabalho, liga a televisão outro dia, tá lá o demônio, mesmo cara, o mesmo demônio, na mesma pessoa, e esse cara vai falar assim: rapaz, se esses caras fazem isso em nome de Deus, Deus não pode existir não. Aí o cara começa a desviar da credulidade dele e virar um incrédulo. E ele vai ter razão, porque realmente isso é uma fábrica de fazer ateu. Aí você fala assim: pô, mas não é outra coisa, não é a Disney, por exemplo, não é a TV, não é a Pixar, não é, sei lá, a Hollywood. Não. No Brasil, não. Repara para você ver se precisa de algum ente externo fazer propaganda contra a igreja. Não precisa não. Aqui no Brasil não precisa.
Não precisa. Liga a TV e me fala. Meu irmão, é na TV Bandeirantes, é na TV Record, é nessas outras TVs mais que eles compram espaço, o espaço já é deles, né? Fala que não, pago, é deles mesmo, tal. E os caras vão construindo as coisas magníficas, grandes e tal. Então, eu só estou chamando a sua atenção e já esclarecendo para você, eu não sou ateu, não sou agnóstico, mas, irmão, presta atenção nisso aí. E outra, só um pontinho que eu queria ponderar aqui também, falar com você é o seguinte. Quando eu começo a minha fala dizendo que esse mundo que a gente vive, ele está muito rápido, dinâmico e as pessoas prestando pouca atenção nele, com base na desculpa da tecnologia. O cara vê uma árvore, abraça e chora de emoção, né? Tudo asfalto, prédios, etc. e tal. A verdade é a seguinte, as pessoas, muitos são ateus, e os ateus até podem zoar, nem tem problema também, mas eles são ateus às vezes até por preguiça, sabia? Até por preguiça, porque assim, os caras não observam mais nada não. Antigamente as pessoas observavam, né? Se pegar como surge a biologia, assim, os princípios da biologia, não a biologia em si, mas os estudos, né? Eram aqueles, na maioria das vezes, caras que estavam lá no mosteiro e tal, cultivava, cruzava espécie e tal. Então, era observação. Você pega o cara do bonsai, esses dias mesmo eu salvei uma planta, cheguei a um local aí, o cara tinha acabado de cortar um arbustozinho. Aí eu falei, não, rapaz, esse negócio tem mais de 10 anos. Ele falou, tem, mas eu vou jogar fora. Peguei, cortei e tal. Tinha assistido uns vídeos de bonsai, aí os caras tinham dado uma dica, eu fui lá, molhei as raízes e tal, já não tinha quase nada, já estava quase seco. Fiz uma operação rapidinho ali, aí consegui, sem aquilo que eles falam que deveria ser o ideal para a planta, mas coloquei o básico, assim, de nutrientes, de terra e tal. Coloquei num lugar, tipo uma bacia aqui em casa. Fui lá, molhei e tal. E fiquei torcendo para que aquilo desse algum resultado, assim, que a planta não morresse. Mas não é por nada também, é porque eu queria que a planta não morresse, só por isso. Mas o que eu quero dizer com isso? A observação que se tem na pintura, na literatura, no bonsai, que é uma arte bacana, né? Agora os caras estão fazendo, desculpa, eu vou falar em inglês porque eu não sei falar essa expressão em português, landscape. Os caras estão fazendo landscape em aquário, pô, é fantástico. Mas é tudo assim, tudo muito trabalhoso. O cara vai fazer um bonsai, por exemplo, ele começa a fazer. Depois você procura aí ABC do bonsai, ou tem um monte. Sul de Minas, vários que eu acompanho. Os caras começam a fazer um bonsai, eles levam 7 anos para transformar uma muda num pré-bonsai e bonsai, ou mais. Mas eu estou dizendo só o seguinte, nós precisamos resgatar essa ideia de observar mais, você está entendendo? E não ficar olhando as coisas assim, isso é assim, uma casa é assim, não, uma casa é feita de azulejo, de tijolo e tal. Tem que ter um pouco mais de observação. E a própria natureza que nos fez com essa que a gente percebe assim na evolução humana, que a gente voltando na história, né, da humanidade, a gente vai parar num ponto que se o homem não observasse, ele morreria, simplesmente isso. Ele morreria e tinha que se ater a detalhe do clima, detalhe do animal, qual o animal que tem que se proteger. Ele não tinha armadura, não tinha equipamentos, etc. Ele vivia nas condições primárias, aquelas que a gente conhece, desde das savanas até, sei lá, o berço, né, segundo a história, é a África mesmo. Então,
basicamente ventilar essas coisas. Então eu falo o seguinte, passa a observar um pouco, tanto a sua própria religião, quem não tem religião é ateu, agnóstico, a sua própria não religião, a sua falta de religião, e começar a ter um senso crítico nesse aspecto, você está entendendo? Eu sei. E outra coisa, deixar claro aqui nesse vídeo, nada contra a igreja evangélica, pelo contrário, não é essa a ideia. Não estou falando da igreja evangélica, estou falando dos mercadores da fé. Tem os mercadores da fé de várias religiões, e mais ainda, tem os mercadores da fé também que não são religiosos, mas são da mesma forma mercadores da fé. Então o cara te vende ideia, te vende muita coisa. As pessoas não estão parando para pensar ultimamente o que está acontecendo à volta delas. Aí nós estamos vivendo à beira do caos. O Brasil, se você for analisar o Brasil hoje, ele é à beira do caos. Então, assim, tem um olhar mais crítico. Não estou falando para ser olhar as coisas de forma nano, de forma micro. Não é tanto também, mas assim, pelo menos perceber a sua volta. Você fala 3 frases com a pessoa, e a pessoa olha para você, oi? A pessoa não presta atenção. O que eu estou fazendo aqui agora é a mesma coisa. Eu que estou falando. Então, mas é lógico, alguém tem que falar também, claro. Mas eu também tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir sua opinião. O cara tem que falar comigo, falar assim, não, rapaz, eu concordo nesse ponto e discordo nesse e naquele. É verdade. Por que eu tenho que estar certo? Eu não tenho que estar certo. Mas tem uma coisa errada também. A gente tem que ver isso. Nessa forma de religião que se implantou no Brasil. Entenda bem, estou falando que todas não. Vai ter o cara que vai ler um búzio para você, vai te enganar. Vai ter um cara que vai fazer um despacho para você, vai te cobrar um dinheiro. Vai ter um cara que... Então, é tudo. O cara que vai te benzer, vai te cobrar. Então tem todo tipo de coisa. Quando faltar tudo, vai ter um mágico para levar seu dinheiro, né? Jogando muita bolinha. É a sua fé também indo embora. A sua boa fé indo embora. Pô, tem uma bolinha, vou achar a bolinha. Nunca vai achar, não foi feito para ser achada. Beleza? Eu sei que é conversa para boi dormir, mas fica aí essa fala minha e tal. Tem um canal... Tem alguns canais aí que eu queria que você desse uma olhada se tiver interesse, ouvir melhor. Eu acho que a Sinagoga Aberta, eu acho. Vale a pena você dar uma olhada. Tem algumas coisas assim também. Procura alguma coisa nesse sentido aí sobre judaísmo no YouTube. Você vai ver uns negócios bacanas, umas explicações que às vezes você achava que não fazia sentido lendo a Bíblia, que você conhece, é lógico. Você vai ver que vai fazer mais sentido, né, quando você vê o texto mesmo. Mas também não estou aqui para defender o judaísmo ou qualquer coisa. Tem a Maria Cepereda, ela tem também um canal aí, procura Maria C de casa Pereda. Ela vai falar algumas coisas também sobre densidade, sobre a vida, sobre a possibilidade de vida após a morte, etc. e tal. Então, assim, de forma sucinta. Mas se você for ateu, se você for agnóstico, se você achar isso também, é um direito seu também, é tudo questão de ponto de vista. Mas a única coisa que eu peço é assim, não seja aquela coisa assim, por que isso é isso? Porque sim. Porque sim. Pô, não pode ser assim.
sabe? Senão nós vamos sempre ficar igual o boi, igual, sabe? Igual a cor da moda é tal, aí todo mundo sai usando aquela cor. Ah não, agora a cor da moda é tal. Ah, esse saldo tá usando aquela coisa ridícula, mas tá na moda. Mas por que tem que estar na moda? Por que eu não posso usar o que eu quero, fazer o que eu quero? Então, eu vou deixar vocês com esse pensamento. Voltando só um pouquinho antes de encerrar o vídeo. Sinagoga. Ah, outra coisa. Falei sinagoga, não sei se é a sinagoga aberta, tem uns diálogos lá, mas procurei judaísmo, os caras falando, tem umas discussões boas. Tem o pastor Caio Fábio, pô, o cara é bacana. Tem um pastor também da presbiteriana, acho que é presbiteriana, o cara é excelente, vale a pena você assistir, se você tiver interesse, é claro. Tem um pastor, tem algumas palestras, mas aí está em inglês, mas legendado também, professor de Cambridge, matemático e tal, não me recordo o nome agora de cabeça. Tem a Maria Seperida, recomendo, ela escreveu mais de um livro que chama O Sol Negro, tem no Facebook também, Maria Seperida, vale a pena. Falei das sinagogas. Eu não vou falar do Islã, não contra a religião, nem a favor, pelo contrário, é uma religião de alguém, aliás, eu acho que é maior, eu tenho quase certeza disso, que em número de pessoas, eu acho que é a maior religião do planeta, o islamismo. Mas eu não vou falar por falta de conhecimento mesmo do assunto, mas não porque eu não gosto, ou porque é ruim, ou porque não, pelo contrário, eu já adianto que pode perguntar para qualquer sacerdote lá que ele vai falar a mesma coisa, que lá prega-se o amor, a paz, etc. Não tem nada de... é um monte de doido que explode as coisas e fala que em nome de Deus aí fode meio mundo. Então isso não vale. E outra coisa, te falar uma coisa séria, às vezes o próprio jornal que vai publicar, ele é leviano, ele fala assim, o cara do Islã se suicidou matando 200 pessoas. Meu irmão, primeiro, o Islã dele não é Islã de verdade. Pode procurar, perguntar a qualquer pessoa do Islã, não a mim, que eu não vou saber responder. Mas tá lá, o Alcorão tá lá para você ler, se você quiser. O cara é do Islã, mas ele é um louco do Islã, mas ele é um louco que não segue o islamismo. Segundo, se ele explodiu, ele não se suicidou. Suicidar, olha bem, suicidar está lá no Código Penal Brasileiro, eu acho que está no artigo 123, 121 é matar alguém, acho que é 122, eu acho, ou 122, 123, aquele pedacinho ali, na parte especial. 121 é matar alguém, 122 acho que é induzimento ao suicídio. Suicidar-se é um verbo reflexivo, a pessoa se mata. A pessoa que mata um monte de gente, inclusive ele é um terrorista, um louco. Igual aquele cara que jogou avião, acho que indo para a Alemanha, jogou um avião num penhasco, aí o jornalista fala assim, o cara se matou e matou um monte de gente, é um suicida. Ele não é um suicida. O cara que jogou avião contra as Torres Gêmeas, os caras, né? Eles não são suicidas. Suicida é se matar. O cara que mata outra pessoa, no caso um monte de gente, ele pode ser até um genocida, mas nunca um suicida. Isso é uma expressão das piores que existe no mundo. Suicidar-se é matar-se. Matar os outros ou é homicídio, ou é genocídio, e etc. Né? Roubo seguido de morte, etc. Terrorismo, explodindo várias pessoas, menos, isso aí você tem que ter certeza, menos suicídio. Isso não é suicídio. O homem bomba se suicidou matando. Não, ele matou um monte de gente, ele é um homem bomba, e ele fala que é do Islã, em nome de Allah. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque você vai ler, igual eu estou falando, a mesma coisa que eu falei dos mercadores da fé. Chega lá, você lê a Bíblia e fala assim, peraí, mas não tem isso não. Mas o cara faz. Aí o terrorista faz, aí o cara fala assim,
Pô, o cara é do Islã, o Islã prega isso. Claro que não, isso aí é burrice. Isso aí já é burrice. Tem que ser mais inteligente. Por isso estou falando, tem que ter um olhar crítico da coisa. Não só falar assim, todo pastor é ladrão. Isso é mentira também. Claro que é mentira. São alguns mercadores da fé, e não são só pastores, são de diversas religiões e fora das religiões, fora delas, que eles também vão sobreviver e vão explorar a fé alheia. Então isso você tem que ter em mente. É isso que eu estou chamando a atenção. Esse vídeo ficou grande pra caralho, cara. Mas beleza, eu só quero chamar a sua atenção para isso. Mas se achar que isso não valeu nada, te agradeço do mesmo jeito.